Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos e irmãs, celebramos hoje a festa do batismo do Senhor, a última festa do tempo do Natal. Hoje encerra o tempo do Natal. E encerramos com esta celebração do batismo de Jesus, a última deste tempo, que vai concluir a missão de João Batista, primeiramente. João Batista, que é o profeta que vem para preparar o caminho do Senhor, que vem para apontar o Cordeiro de Deus, ele que exulta de alegria no ventre de Isabel, ao receber a presença do Verbo encarnado no ventre de Maria. Então, João, como ele próprio se definiu, aquele que vem preparar o caminho do Senhor, hoje ele batiza Jesus, ele apresenta Jesus ao mundo, como este é o Cordeiro, este é o Messias, este é aquele que vocês devem seguir. E o próprio Deus também hoje faz a grande manifestação de quem é Jesus. Hoje também nós chamamos de Epifania, não é? Da manifestação. A gente celebrou domingo passado com a nomenclatura da Epifania do Senhor, o anúncio universal da salvação, representado nos magos, mas a Epifania do Senhor já é desde o dia do seu nascimento, e que muitas vezes nós reduzimos o Natal ao nascimento de Jesus. Não é simplesmente o nascimento de Jesus. O Natal é a Epifania, a manifestação de Deus na natureza humana. Isso é muito grande. Deus se manifestou na nossa natureza humana. Isso é o que nós celebramos no Natal. Depois, a visita aos magos como anúncio para todo mundo, não só para os judeus é a salvação, mas para todo o universo. Hoje, celebrando o batismo, a manifestação da divindade de Jesus, porque Deus declara o seu amor ao seu Filho. Como se resumisse e dissesse, olha, este menino que nasceu em Belém, este menino que cresceu no meio de vocês, este homem agora que está aí andando, curando, pregando, este é o meu filho. Deus confirma o seu amor em Jesus Cristo. Deus confirma que Cristo é Deus, é aquele Emanuel que nasceu. É ele, o meu filho. E assim se revela também a Trindade Santa. Na Trindade, Deus é o Pai, Cristo é o Filho e o Espírito Santo que ali também se manifesta, mostrando a missão, o papel, a pessoa que cada um ocupa dentro da Santíssima Trindade. E assim então nós celebramos este batismo de Jesus, que para nós tem o grande significado. Jesus não se batizou por ele se batizou por nós, ele se batizou por você. O batismo que ali estava acontecendo, o batismo de João, era um batismo, como sabemos, de arrependimento, de conversão. Alguém queria mudar de vida. Alguém dizia assim, olha, eu não quero mais viver desse jeito, eu quero emendar a minha vida, eu quero um novo rumo para a minha vida, então eu me converto, eu quero ser batizado. Jesus entra nesta fila de pecadores e ali representa a mim e a você. Entra na fila por mim e por você. Não para ser purificado, mas para purificar as águas. As águas, elas não purificam a Jesus, mas são purificadas por Ele, como tudo aquilo que Jesus tocou. Nós víamos muitas vezes Jesus curando, principalmente leprosos. Ninguém chegava perto de um leproso, porque quem tocava no leproso ficava impuro, ficava contaminado pela doença. Jesus, quando tocava no leproso, ele não era contaminado, mas ele purificava o leproso. Então, assim como as águas que Jesus toca, ele purifica. E aqui é um primeiro dado, porque Jesus vai ao Rio Jordão ser batizado para santificar as águas batismais. A água que você recebeu no seu batismo é a água que Cristo santificou no Jordão. Daqui a pouco nós vamos ter um batizado, e esta água é a água tocada por Jesus no Jordão. Ele santificou
todas as águas batismais. O sinal do Cristo que mergulha, que toca. Por isso também o padre toca a água quando abençoa. O sinal de Cristo que toca esta água para santificá-la. Cristo se batiza para que nós tenhamos acesso à graça. 3 coisas aconteceram no batizado de Jesus, naquela cena, e que acontecem também no nosso. Primeiro, o céu se abriu, o Espírito desceu e o Pai declarou o seu amor. Da mesma forma, no nosso batismo, o céu se abre para nós, é nosso, nós somos herdeiros da vida divina. Nós nasceremos de novo para a eternidade. Eu sempre digo no batizado, nós nascemos para uma vida que vai acabar. Todo mundo aqui sabe que vai morrer. Todo mundo sabe que um dia essa vida vai acabar para nós. Mas existe uma vida que não vai acabar nunca mais. É a vida eterna. E só pertence à vida eterna àqueles que nascem pelo batismo. Então, o batismo é um nascimento para a eternidade. Nós nascemos para não morrer nunca mais no batismo. Nos tornamos eternos. Assim o céu se abre para nós, o Espírito Santo desce. Aquele que vem tomar posse da nossa alma. O Espírito Santo habita em nós a partir do nosso batismo e o Pai declara o seu amor. Nós somos também os filhos amados em Cristo. Por causa de Cristo, nós somos filhos amados. E na hora do nosso batizado, não é a mim e a você que Deus viu, mas ao seu Filho amado. Porque o batismo nos dá a grande graça, e aqui está a graça do batismo. Se a gente perguntar e querer resumir toda a teologia do batismo, o batismo nos incorpora em Cristo. O batismo serve, o batismo atua em nossa vida, nos incorporando em Cristo. Nós agora participamos da vida de Cristo, pertencemos ao corpo de Cristo. Somos um com Ele a partir do nosso batizado. A graça que nós recebemos de sermos incorporados à vida de Cristo. E recebemos o grande dom da fé no momento do nosso batismo. E sem essa fé, ninguém pode agradar a Deus, diz a própria palavra. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus. E Jesus vai dizer mais ainda: quem crer e for batizado será salvo. O batismo é condição para se salvar. A fé que recebemos no batismo pela igreja é esta fé que nos salva. Se tem outro meio para se salvar, senão por esta fé, Jesus não revelou. Jesus guardou para ele. O que ele revelou e o que ele sabemos é isso. A fé do batismo que recebemos, vivida, ela nos salva. Quem crê e for batizado será salvo. É como uma garantia que nós já temos, mas que nós devemos fazer a nossa parte, que nós devemos trabalhar, que nós devemos lutar cada dia para que esta salvação, que já está garantida, já é a herança nossa, o céu é a herança de todos os batizados, nós possamos um dia receber. Por isso, nós não devemos esquecer desta nossa incorporação a Cristo. Esta é a vivência do nosso batismo. Um batismo é vivido quando nós tomamos consciência disso. Cristo e eu somos um. É o que São Paulo vai nos dizer. Não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Essa é a grande meta da nossa vida. Nós fazemos muitos planos, não é? E no início do ano, então, são muitos planos, muitos desejos, muitos sonhos, muitas propostas. Esse ano vou fazer isso, esse ano vai ser assim. É bom ter metas, mas a principal, a primeira que a gente deve pensar, esse ano eu quero ser cristão de verdade. Esse ano eu quero viver o meu batismo. Eu quero que a vida de Cristo, de fato, apareça em mim.
seja vivida em mim. E tudo mais é consequência disso. Então, não podemos esquecer, a graça santificante do batismo é nos fazer incorporados em Cristo, é nos fazer participar, viver da vida de Cristo. Porque se não for para viver esta vida em Cristo, não tem sentido nenhum essa nossa existência na terra. Hoje de manhã, saindo de uma missa para outra, encontrei uma pessoa no meio do caminho que estava saindo da missa, já tinha saído da missa, e aí eu parei para dar uma carona, né? E a pessoa disse assim, passei ali no açougue, mas não tinha carne. Eu falei, como assim? No açougue não tinha carne? Já viu um negócio desse? Tem sentido um açougue que não vende carne? Não tem muito sentido, né? E aí eu pensava nesse caminho dessa liturgia de hoje, dizia, é como um batizado, é como um cristão que não vive a vida de Cristo. Não tem sentido eu ser batizado, não tem sentido eu ser cristão e não querer que a vida de Cristo viva em mim, que a vontade de Deus prevaleça em mim, que a minha vida seja vivida por Ele, que a minha busca seja por esta fé, nesta igreja que nós fomos inseridos ao céu, que nós participamos da vida de Cristo. Então não tem sentido um cristão que não vive a vida de Cristo, que não segue a Cristo, que não se esforça pelo menos para colocar a vontade de Cristo que vive em nós, que estamos unidos pelo batismo em prática. Então precisamos verdadeiramente viver o nosso batismo. E aí nós temos muitos desdobramentos, né, dessa teologia batismal, e uma delas é que muitas vezes as pessoas pedem o batismo sem nem muito saber o que estão fazendo. Eu quero batizar porque na minha família todo mundo é batizado. Esses dias mesmo uma pessoa dizia, eu quero batizar porque eu já batizei meu filho maior, agora quero batizar o menor também. Não é esse sentido o batismo, né? O batismo é para que a vida da graça aconteça em nós. Ou, muitas vezes, não se buscar o batismo. Como se fosse uma coisa simples. Eu batizo meu filho depois. Ou eu não quero ser batizado. Eu estou rejeitando o céu. Eu estou rejeitando a vida da graça em minha vida. Porque o batismo tem a graça de nos livrar do domínio do demônio. Todos nós nascemos pecadores. Porque o pecado atingiu não a natureza dos animais, não a natureza das plantas. O pecado atingiu a natureza humana pelo pecado original. E a força do pecado é grande, e ele então manchou toda a natureza humana. Todos nós nascemos nessa natureza pecadora. Mas São Paulo diz, onde o pecado abundou, a graça superabundou. A graça de Deus é maior do que o pecado, e por isso, pelo batismo, nós somos restaurados, purificados, devolvida a amizade do Criador para com a criatura, tornamos-nos amigos de Deus novamente, ou seja, somos libertos do pecado original. E todos nós temos o direito de sermos batizados, inclusive as crianças. Hoje, nós devemos, ajudar as pessoas também a compreender isso, tanto para batizar seus filhos, quanto para se batizarem. Temos um costume, que eu já gostaria que tivesse acabado há muito tempo na igreja, principalmente na paróquia, que é a apresentação de crianças. Isso não tem sentido nenhum. A apresentação de criança é uma teologia protestante e que foi entrando de algum modo. Porque para os protestantes não se batiza a criança, Então se apresenta. Jesus foi apresentado ao templo, mas é outro sentido. Foi outro fato, contexto. Porque as pessoas às vezes se acomodam. A criança nasceu, eu vou logo apresentar. E o batismo fica para quando isso? Depois eu vejo, Daqui a 1 ano, 2 anos, deixa crescer para escolher. Por que não batizar logo? Batiza logo. O batismo é a primeira bênção que alguém recebe na vida. O batismo é a primeira oração, a primeira graça que chega a uma alma. Porque a alma de um batizado não é a mesma alma de uma pessoa que não é batizada. Não tem
a graça de Deus. Não tem a graça do Espírito Santo, que só pelo batismo nós recebemos. Então, o que é importante oferecer? O que é importante, para meu filho que nasce? Dar a ele essa graça, dar a ele essa bênção ou privá-lo disso? Uma vez conversava com uma pessoa e ela dizia: não, vou deixar meu filho crescer para escolher se ele quer ser batizado. Se ele quiser, eu não tenho problema nenhum, mas que ele decida isso. E depois conversava e dizia: ele vai ser Bahia, não é? Eu: não, de jeito nenhum. Aí eu falava: e por que você não deixa ele crescer, então, para ele escolher o time que ele quer? Não, ele vai ser Vitória, vai puxar a mãe. E aí eu dizia: o que é mais importante para a vida do seu filho? O time que ele vai torcer ou a graça de Deus na alma dele? A graça de Deus. E eu falava: mas por quê? Para escolher o time, para ter um time, você já decidiu por ele. E para ter a graça de Deus, você vai esperar ele crescer para decidir. Às vezes nós invertemos os valores. A graça de Deus espera quanto tempo for, mas as outras coisas não. O nome, o corte de cabelo, a roupa que eu compro, não é? Vou decidindo a escola que vai estudar, sou eu que decido pelo meu filho. Mas o que é mais importante, eu vou deixando para depois. Então a gente precisa realmente entender que o batismo é a porta da salvação. O batismo é a abertura da vida da graça em nossas vidas. O batismo é a abertura e a participação para a nossa vida, para sermos inseridos, incorporados à vida de Cristo. Então, que nós queiramos viver o nosso batismo cada dia, deixando Cristo viver em nós, deixando-nos ser conduzidos pela sua vontade em dizer: eu sou batizado, eu participo desta vida divina, o céu pertence a mim, porque como herdeiro do céu, eu estou a caminho desta salvação, que pela fé o Senhor garantiu que quem viver desta fé será salvo. Assim, irmãos e irmãs, neste dia do batismo do Senhor, recordando o nosso batismo, agradecendo a Deus pelos nossos pais que nos levaram às fontes batismais, nossos padrinhos, que nos inseriram nesta vivência da fé, por este grande dom, por este grande presente que Deus nos deu, de sermos seus filhos, no Filho que é Jesus. E assim cada um de nós vivamos a vida em Cristo, que pelo batismo fomos unidos, para que um dia cheguemos à eternidade, à nossa herança que nos espera, onde todos os batizados, todos os filhos de Deus são vocacionados, chamados, e que todos nós um dia lá possamos estar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.